Eu acho que o tema PEC, né, a PEC 32, ela vem sendo bastante explorada, acho que por vocês, em outras lives, sobre os mais variados aspectos, né, suas características, os seus trâmites, né, por exemplo, o Zero nos colocou aí os desdobramentos relacionados à última etapa até então que a PEC se encontra, né, pois ela passou aí pela Comissão de Constituição e Justiça, né, lembrando que foram da Comissão de Constituição e Justiça para a Comissão Especial foram o parecer apresentou tão somente 3 emendas supressivas, né, dentre elas a questão do princípio da subsidiariedade, né, que eu acho que também tem muito a ver com esse debate aqui que está se levantando sobre a federalização. E no âmbito da comissão especial, vocês evidentemente acompanharam, né, a estratégia do governo foi a aprovação, né, mesmo diante de uma série da forma como ela acabou acontecendo na prática, substituição de alguns membros, né? O Zero até mencionou que o receio, do seu ponto de vista estratégico do governo, é justamente não se ter a quantidade mínima, né, para se aprovar a PEC, né, tendo em vista que requer um quórum qualificado de 308 parlamentares, né, e o governo não está querendo jogar para perder, principalmente, né, o relator e, ao mesmo tempo, o presidente da Câmara, né, todos lembram que ele, inclusive, foi o relator de outras questões importantes na vida do trabalhador e do servidor brasileiro, como, por exemplo, a discussão da Previdência, né, na época do Temer, e dentre outros. Então, a estratégia do governo é verificar o melhor momento para que o trâmite no Congresso Nacional ocorra de fato. Nós não podemos esquecer que ainda tem o trâmite no Senado, mas o que é importante salientar, viu, Luiz Cláudio, antes de entrar efetivamente na discussão, né, propriamente dita, né, da chamada federalização, é o empenho, né, das entidades sindicais, né? Eu tenho Sim, sim, acompanhado aqui em sim. Brasília, Eu, né? eu participei, eu participei ontem de uma atividade aqui no aeroporto do Rio. E eu acho que nesse caso as entidades de fato estão. E eu acho que esse empenho é extremamente necessário, porque, cá para nós, né, muitos parlamentares ou ainda desconhecem a PEC, né, principalmente porque, né, os parlamentares eles são muito influenciados por assessores, né, então os assessores provavelmente conheçam, né, e passe as coordenadas, né, para os parlamentares sobre os principais pontos. Além do mais, né, muitos deles votam por bancada, né? Então é necessário acompanhar, do ponto de vista estratégico, também todos esses movimentos. E, fundamentalmente, né, o que pode estar acontecendo também nesse trâmite muito bem detalhado pelo Zero, né, é o convencimento, o esclarecimento da nossa parte, né, as entidades sindicais, daqueles parlamentares que ainda estão na dúvida, né, dos reais impactos que ela pode ter, e claro, né, não pode, temos que jogar também do nosso lado em relação ao cenário político futuro, né, tendo em vista que nós temos eleições aí próximas, e tudo isso poderá, sem dúvida alguma, servir de elemento de reflexão por parte dos próprios parlamentares, do ponto de vista, né, da aprovação e do que isso poderá causar, inclusive na sua vida política futura. Né? E em relação à PEC, né, as idas e vindas da PEC, principalmente na comissão especial, trouxeram muitas mudanças, né, em relação à versão original apresentada lá em setembro de 2020. Né? A questão dos vínculos, né, acho que foi uma das principais alterações, né, mas se mexeu também em outros pontos considerados nevrálgicos, centrais da vida do servidor público. Né? A questão da própria estabilidade, né, a definição dos cargos, né, que deixaram de ser cargos típicos de Estado para cargos exclusivos de Estado, a polêmica que envolve a questão do contrato temporário, que bem ou mal tem uma relação também com o nosso tema da federalização, né, a questão da jornada e remuneração, né, tendo em vista que nós não podemos perder de vista, né, Luiz Cláudio, todos e todas que estão participando aqui dessa nossa live, né, que o contexto geral da PEC 32, ela está muito vinculada à questão fiscal, né, à política fiscal do governo, da condução da política fiscal do governo, né?
E a questão da jornada e remuneração, ela se atrela também, né, dentro da PEC 32, essa discussão da redução de jornada e redução remuneratória proporcional a essa redução da jornada, ela acaba se atrelando também a esse objetivo que o governo deixa bastante claro, que é a possibilidade de que, se houver crise fiscal, esse instrumento ele pode ser utilizado, né, do ponto de vista da própria lei de responsabilidade fiscal. Então, quando a gente trata da federalização, né, a PEC também traz, né, alguns elementos que o Luiz Cláudio destaca e que coloca justamente, né, de que maneira nós temos que estar acompanhando o tempo todo os desdobramentos, né, desse elemento federalização de normas presente dentro da PEC. Né? Claro que o Luiz Cláudio ele levantou uma questão mais ampla, do ponto de vista da federalização dentro da Constituição, o que eu creio que acaba tendo caminhos mais difíceis para que isso aconteça, pelo menos no primeiro momento, né? Não sei se o governo pretende, né, que isso aconteça mais no futuro, porque envolve mexer em muitos elementos da própria Constituição, ou seja, apresentar muitas PECs, né, muitos projetos de emenda constitucional. Por exemplo, a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? É uma lei dentro da Constituição, né, que foi votada em 2000, justamente com o propósito de que o ordenamento fiscal ele pudesse acontecer por intermédio desse instrumento. E, nesse caso, né, se a federalização ela for generalizada, né, se houver a possibilidade de que estados e municípios eles deixem de arrecadar, né, os seus próprios recursos, e a União ela se encarregando, inclusive, das tarefas de estados e municípios, né, essa importante lei ela vai ter que ser mexida. E para mexer na lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, como também várias outras leis, né, que estão previstas aí no âmbito da nossa Constituição, né, leis, muitas delas complementares ou leis que foram efetivamente encarregadas de trazer o ordenamento jurídico de determinadas questões importantes. Eu mencionei, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, que, como bem lembrou o Luiz, né, estabelece, por exemplo, os limites para as despesas de pessoal, né, tanto no âmbito da União, como também nos estados e dos municípios, né, mas nós não podemos perder de vista que a PEC traz, sim, né, uma federalização de normas, né, já que a versão mais recente da PEC, a que foi aprovada, né, ela estabeleceu, né, ela ficou da seguinte maneira, né, que a União ela poderá editar normas gerais, daí a preocupação do Luiz, né, porque as normas gerais dão vazão a uma série de interpretações aí possíveis e imagináveis, inclusive do ponto de vista dessa pretensão do governo de caráter fiscal, e aí tem questões fundamentais da vida do servidor público e dos serviços públicos, né, tais como a questão da criação e extinção de cargos públicos, a questão do concurso público, né, estruturação de carreiras, a política remuneratória, concessão de benefícios, gestão de desempenho, contratação por tempo determinado, que é o ponto que eu havia, inclusive, destacado, né, como polêmico em relação a essa versão atual da PEC. Enfim, né, tem uma série de questões que acabam entrando com esse caráter de se constituírem em federalizações de normas, no primeiro momento, e que, infelizmente, né, segundo bem destacou o Luiz, né, podem ter desdobramentos no que diz respeito a de que maneira, né, essas normas elas efetivamente serão editadas. A reforma administrativa faz mal ao Brasil. Chegou a hora do servidor virar esse jogo. Cancela a reforma. Já!